Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com Gabriel Itajara, ao lado também do nosso caríssimo diretor Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho que, assim como eu, também é um fã de Game of Thrones, gosta de fantasia medieval. Vou dizer para ele, viu, Rodrigão, aqui para você, aqui no nosso ponto, que Gabriel Itajara estar aqui, tá, é igual a nossa fantasia medieval favorita, né? A gente manda um cara para lá, mas mantém, né, um irmão por aqui, para ser cuidado, cevado, debaixo da nossa asa. Salve, salve, Gabriel Itajara! Como é que você está? Tá curtindo o Borussia Dortmund? Salve, salve, Celso. Boa tarde aí para você, para Rodrigo também. Estou curtindo muito. Até naquela nossa reunião ali, eu pensei em fazer uma piadinha autodepreciativa que foi embora o Toni Kroos e ficou o Félix Kroos aqui na turma, aquele irmão menos conhecido. Mas, brincadeiras à parte, estou muito feliz. Na semana passada eu fiz minha estreia ali com o Fábio, foi muito legal, né? Conheço também, Fábio. Você é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, estamos trabalhando junto e eu fico muito feliz, né? Estou realizando passo a passo coisas aqui na minha carreira, devagarzinho estou chegando. Gabriel, que integra o time de especialistas de fatos dos confrontos do ecossistema do Game Arena, é um expert em análise, inclusive, de jogos, tá? Já está mergulhado aí nessa dinâmica, nessa rotina aí, há mais de uma temporada conosco e com isso já faz parte aí do time há bastante tempo. E agora está cruzando também pro lado de cada tela, né? Nosso querido Gabriel também passa a integrar a nossa equipe de comentaristas, ele que está vinculado aí aos comentários do Santa Cruz e por isso está escalado aqui comigo para a gente trocar essa ideia, falar desse jogo da terceira rodada da primeira fase dessa Série D. Então, salve, salve, Gabriel Itajara, meu irmão. Para mim é uma honra, velho, ver você aqui brilhando com a gente também agora no vídeo, companheiro. Salve, salve, Celso, o Rodrigo que está aqui com a gente. Repito aí o elogio, né? Para mim é uma honra muito grande estar com você, Celso, alguém que eu admiro profissionalmente há muito tempo. Se eu fosse maldoso, diria que é desde criança, mas não é isso. É isso, aí é. Na minha adolescência, estava acompanhando muito de perto, mas enfim, né? Tô aqui, tô muito honrado e vamos embora aí, que tem muita coisa para a gente falar desse jogo de hoje. Vamos embora. Gabriel Itajara, tá? Que é do clã Santana, faz parte aí do clã Santana, e por isso vai ficar aí sob a nossa tutela, certo? A nossa tutoria, nossa mentoria aqui no 45 Minutos, no nosso Borussia Dortmund. Alô, Bayern de Munique, tem uma hora que o troco chega, viu? Só tô lhe dizendo isso. Que o troco chega. Tem que ter o Marco Reus. Olha aí, o Rodrigão mostrando, exatamente. Olha o Rodrigão mostrando aí, ó. A gente na nossa caminhada tá 75.200, pouco mais de 3/4 da nossa primeira placa aí já conquistada e daqui a pouco, com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir sim chegar aos 100 mil e isso acaba sendo um marco importante. E é claro que a placa é só um símbolo, né, disso aqui, é só uma simbologia do que de fato importa, e o que importa é o tamanho da comunidade que a gente consegue agregar, né? É o tamanho de pessoas que a gente consegue abraçar dentro dessa proposta de entregar a melhor cobertura possível que uma mídia independente pode fazer, localizada, né, geograficamente inteira
aqui na região Nordeste, né? E com muito esforço e com muito orgulho, todos os dias, de forma independente, graças à contribuição de uma parcela muito generosa aí da nossa audiência, que nos escolhe apoiar de alguma forma, através do Clube 45, ou os nossos parceiros, como a Bet Nacional, nesse abraço aí tão caloroso que tem nos dado aí também há bastante tempo. Então é por isso que a gente agradece demais. Se você puder se inscrever, isso faz toda a diferença, tá? Compartilha aqui um dos cortes do seu time favorito aí, para aquele grupo que você sabe que vai curtir aquele nosso conteúdo. Começa aí, né, devagarzinho, porque tem muita gente que não está acostumado a programa longo, de 3, 4, 5, 6 horas de duração. Aí você começa devagarzinho ali com os cortes, escolhe um corte legal, manda para a turma e ajuda a gente a crescer. Essa é a forma que você pode nos ajudar diretamente, tá, a manter esse projeto aqui vivo, né? No fim das contas, o que a gente pede é justamente isso, a oportunidade de continuar fazendo nossa profissão, tocando a nossa profissão e seguindo aqui com o nosso compromisso. Mas vamos lá. Agora a gente vai mergulhar, meu caro Gabriel, no 0-0. Como eu comecei falando em Sosso, acho que foi melhor mudar para amargo, né? Esse 0-0 amargo para o Santa Cruz Futebol Clube, que apesar de visitante, fica um pouco a sensação, Gabriel, de que o Santa deixou escapar aí 2 pontos, né? E deixou escapar por uma série de fatores, né? Lógico que tem o Santa Cruz de Natal do outro lado, né? Mas o gramado, tem questões de arbitragem, mais uma vez um pênalti, que na minha opinião foi pênalti sim, reclamado, não marcação aí, seria em favor do Santa Cruz. Então acho que fica esse sabor amargo depois desse 0-0 nessa terceira rodada, meu caro Gabriel. Perfeito, Celso. Acho que para falar desse jogo tem que dar esse contexto, né? Acho que o fato do jogo acontecer às 15 horas da tarde, lá no Nazarenão, em Goianinha, muito calor, o gramado muito irregular, inclusive dava para ver, ele estava verdinho, mas era muito esburacado, tinha muitos problemas, e tudo isso acabou gramado pesando. Duro, né? Deixa a bola muito viva, né? Exatamente, todos os lances que a gente via, a bola quicando muito, dando muito problema, e com isso aí o Santa Cruz acabou sentindo esses problemas, apesar de que, se você vê, começando aí já pela escalação do Santa Cruz, foi muito prudente o Marcelo Cabo. Ele já tinha indicado durante a semana que poderia fazer mudanças na escalação, tirar jogador, mudar a formação, e ele foi muito mais radical do que eu imaginei, mas ele foi radical no conservadorismo. Coloca 3 zagueiros, 3 volantes, deixa só ali apostando nas velocidades do Israel pela direita, na lateral, do ataque ali com o Thiaguinho, porque o Thiago Galhardo ele já não é esse jogador de velocidade, né? Na verdade, eu imagino muito que a percepção do Marcelo Cabo seja o Galhardo recuando muito ali naquele falso 9, como ele fez contra o falso 9, exatamente. Exato. Perfeito. Igual ele fez contra o Horizonte. No Horizonte ele encontrou muitas vezes o Giovani e o Thiaguinho, que ele puxava para o meio campo, fazia um pivô e tocava para os caras em velocidade que iam muito bem. Tanto o Thiaguinho quanto o Giovani se destacaram muito nessa partida. Hoje ele já não conseguiu demonstrar isso, até porque o gramado não ajudava, os jogadores não apareceram. Mas eu acho legal ressaltar uma coisa, Celso, que eu percebi desse jogo contra o Santa Cruz e no último jogo contra o Horizonte, é o padrão do Santa Cruz. Tudo bem que contra o 13 não foi assim, mas são 2 jogos seguidos onde o Santa Cruz está tentando matar o jogo ali logo no começo. É o Santa Cruz tentando ali nos primeiros minutos fazer um gol, apertar, abafar. E foi nesse contexto de abafa, de ataque do Santa Cruz, que começou bem a partida, que teve, acho que, o lance mais polêmico ali, né, que é o pênalti não marcado em Thiaguinho, que aí já entra aí nessa seara aí que a gente vê. É o segundo pênalti não marcado contra o Santa Cruz, né, teve na primeira rodada contra o 13, em cima do Israel. Aí no até jogo mais do claro, Arroio, talvez, né? Muito mais claro, mas esse aí também, assim, pareceu um pouco de má vontade, ou pareceu vamos botar, a Série D vai ser assim, pênalti fora de casa não vai ser marcado, pênalti em casa, como foi no Arruda, vai ser marcado, porque não tem VAR. A arbitragem, a gente sabe que é um nível abaixo. Inclusive, os bandeiras são sempre locais, né?
tanto o jogo aqui no Arruda é bandeira de Pernambuco, lá é bandeira do Rio Grande do Norte, e vai ser assim toda a competição. Então a gente começa a pensar um pouco aí nessa sensação de arbitragem caseira vai acontecer muito nessa Série D. Inclusive, acho que o Marcelo Cabo também falou na coletiva durante essa semana, que é isso, entende que na Série D vai ter jogo 3 horas da tarde, jogo em gramado ruim, jogo com arbitragem prejudicando. Com tudo isso, ainda assim o Santa Cruz tem que ganhar. É a percepção do Marcelo Cabo e a percepção hoje minha e de todos os torcedores de Santa Cruz que reclamaram, tá? Hoje deixou a maioria o jogo chato, né? Muito, assim, essa escolha por 3 volantes ali é muito difícil, por mais que ele mude ali no intervalo, tire o Gabriel Galhardo, e inclusive o Gabriel Galhardo dos 3 volantes é o que tem mais característica de armação. Ele vem de trás, tem um bom passe e não é tão pegador quanto o Pedro Favela, quanto o Balotelli. Mas ainda assim não é a armação, né? Não é o jogador tipo o Matheus Melo, não é um jogador tipo o próprio William Júnior que entrou. E olha que mesmo o jogo contra o Horizonte, eu não achei a melhor do William Júnior, mas ele cumpre aquela função ali no meio-campo, principalmente com muita vitalidade e com características diferentes do Gabriel Galhardo. Gabriel Galhardo é toque de bola. Talvez um pouco de correria ali que o próprio William Júnior pode oferecer, fosse um pouco mais... Se já estava com os 3 zagueiros, acho que podia ter pelo menos mais um meio-campista ali nessa formação. Do positivo dessa formação com 3 zagueiros, isso aí eu reclamei com o Fábio semana passada. O William Alves ser titular. Ele precisava voltar para esse time titular do Santa Cruz, por justiça. Por ter sido o melhor zagueiro. Por justiça, eu acho muito assim. Até aqui é um esteio da temporada do Santa, pô. Exatamente, e ele é liderança. Foi muito legal assim, a entrevista dele no pós-jogo, que ele falou basicamente olhando para a torcida que reclamava, disse, olha, no Arruda vai ser completamente diferente. Esse time do Santa Cruz do Rio Grande do Norte vai sofrer contra a gente lá. Hoje era um contexto de sol e de calor e de arbitragem prejudicando. Se não fosse isso, ele acredita. E, de fato, o Santa Cruz foi quem teve chances de abrir o placar, de fazer um gol. O Santa Cruz, em nenhum momento, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte pareceu que ia conseguir fazer alguma coisa contra o Santa Cruz. Lembrar, esse time do Santa Cruz do Rio Grande do Norte tomou 4 gols do Náutico de Marquinhos Santos. E isso daí é um feito aí para poucos times, que assim, é um time muito abaixo e vai precisar fazer, nesse campeonato aí da Série D, isso que fez hoje. Jogo 3 horas da tarde e nesse gramado, porque... contra o Náutico foi no Frasqueirão. Por que hoje... eu sei por quê. Hoje não tinha agenda, né? O ABC joga hoje. Além disso, no final de semana, seria muito desgastante para o gramado do Frasqueirão ter jogo hoje, amanhã. A Arena das Dunas também não seria viável. E acaba indo para o Nazarenão. Mas é muito abaixo, assim. Para quem está esperando aí um gramado um pouco melhor, né? Não precisa ser o gramado do Arruda, que inclusive está abaixo do que podia estar. Mas, enfim, tá abaixo, assim, muito abaixo, e o Santa Cruz tem que pensar agora formas, ver o que vai fazer. Tem que contratar um centroavante novo para mandar mais bola na área, porque Thiago Galhardo não vai ganhar essas bolas de cabeça. Não está sendo. O jogo aéreo não está sendo do Thiago Galhardo nesse começo. É jogo no chão. E, infelizmente, não existe esse jogo no chão no Nazarenão. No Nazarenão não existe fazer toque de bola, botar jogador para correr. Vai ser chuveirinho, vai ser casquinha, vai ser esse tipo de coisa que o Santa Cruz começa a mostrar que vai precisar. Eu acho que a força física e a velocidade que impõe, principalmente o Israel. Israel, assim, de novo, hoje ele foi uma nota positiva do Santa Cruz. Melhor jogador do Santa Cruz nessas 3 primeiras rodadas aí de Série D é o Israel. É muito legal ver um jogador de tanta imposição física, assim, eu acompanhando o Santa Cruz, é coisa muito que eu sempre sinto muito disposto, é o que eu sentia sempre mais falta, assim, jogador que vai e volta, e você vê, no fim do jogo ele ainda correndo e não parece estar cansado. Israel, ele tem um privilégio físico muito diferente dos demais. Eu acho que o Santa Cruz precisa mais disso e agora precisa de um centroavante. Hoje entrou o Eduardo Tanque, que não entrou na última semana. Eu fiquei muito desconfiado dessa não entrada, porque, de fato, o Tanque ele parece ser um pouco abaixo tecnicamente, até para esse nível de Série D, e por onde ele demonstrou na carreira dele que ainda não deslanchou. Até por isso eu imagino muito. Assim, eu espero que o Santa Cruz vá atrás de um centroavante. Tem mais valência física do que currículo, né?
e técnica e tudo assim que a gente vê assim é muito muito abaixo. Só que aí ele tem o que o Thiago Galhardo não entrega, né? Ele vai tentar um jogo aéreo, ele vai conseguir fazer uma casquinha, ele vai conseguir prender uma bola ali que o Galhardo vez ou outra ele vai conseguir fazer no pivô, na girada, no meio campo. Mas se ele ficar toda hora nessa, vai dificultar muito a vida dele porque o físico dele ainda tá baixo, tá? É mais um jogo aí que claramente o Thiago Galhardo ainda não chegou no patamar físico que a torcida do Santos espera de um jogador do currículo dele, do quilate dele, que ele claramente, assim, agora é muito legal. Quando ele pega na bola, você vê que é diferente. Quando ele dá um passe, você vê que ele é melhor do que os outros jogadores que estão ao redor dele no Santa Cruz. Então, até por isso mesmo, eu converso muito com o meu irmão Calber, que eu digo, meu sonho é o Santa Cruz contratar um centroavante e deixar Galhardo de segundo atacante, para ele poder ter mais chance ali de fazer, de jogar de frente para o gol, de fazer menos pivô. De pegar uma bola ali do volante, distribuir, fazer uma triangulação com o centroavante, né? Também acho. Que Exatamente. faria um bom papel ali. Principalmente para a Série D, Celso. Acho que, veja só, subir, jogos mais difíceis, aí beleza. Ele de centroavante, até porque ele não ajuda na recomposição, ele realmente não ajuda nada. E até para entrar na área, quando o jogo anda muito, ele não consegue correr para a entrada da área na hora que tem um contra-ataque. Aquele gol contra o 13 é muito claro, ele vem andando muito devagar, enquanto vem Israel, passando de disparada que faz o gol de peixinho. A piada da torcida de Santa Cruz é que ele não entrou na área do 13 até agora, porque ele estava muito devagar, ele estava muito. E eu acho que pode ser realmente uma solução. E eu acredito que, inclusive, até gols ele vai conseguir fazer mais se ele jogar um pouco mais ali atrás do centroavante, botar uns pontas ali para correr, que eu acho que, claramente, o Galhardo é mais cerebral. Ele é realmente, talvez, se ele voltar um pouco aí para as origens dele de meio-campista, possa ser uma solução para o Santa Cruz. Acho que tô sentindo falta de um homem de área ali no Santa Cruz para fazer o trabalho sujo. Não é o centroavante goleador, não. É o centroavante trabalho sujo, que é importante, tá? Eu acho. Às vezes a galera não valoriza muito o centroavante que prende, que faz o pivô, que prende a bola, que faz. Isso vale ouro, rapaz. Vale o peso dele ouro. Vale muito. E eu acho que no Santa Cruz hoje é primordial. Eu estou sentindo, de todas as contratações que eu estou vendo, de tudo que é especulado, eu começo a sentir falta aí de um centroavante. Eu acho que a torcida vai começar a pedir isso também para ver se é uma solução ali, mudar essa posição do Thiago Galhardo ou não. É uma percepção, né? A gente vai observando isso, muito também pelo que vai jogando, né? O Galhardo, mesmo de centroavante, ele é o maior distribuidor de bola do Santa Cruz. Isso aí não tem dúvida. Isso aí é perceptível. Você olha para o campo e você vê o Thiago Galhardo distribuindo o jogo. Pois é. Gabriel, queria destacar que, para nós que fazemos parte aí da crônica esportiva, né? No meu caso aí já desde dos anos 2000 e pouquinho ali, eu acho lamentável, né, você ter chegado no patamar que a gente chegou de universalização da capacidade de você exibir jogos de futebol, né, com as novas tecnologias, né, seja por novas TVs, né, ou, né, nesse formato novo de streaming, de parcerias de federações com canais menores, tal. É lastimável, né, que você chegue aí em 2025 e tem um jogo no escuro, né, um jogo em uma das capitais do país, um jogo que tem, assim, apelo suficiente para que seja bem tratado em relação à transmissão. E é uma lástima, né? Você vê esse pouco caso, né, que a CBF tem com a competição. Seja em relação à pouquíssima estrutura dada, como você deu exemplo aí, de termos bandeirinhas locais, né? 2025, galera. 2025, sabe? Até
dificuldade de você ter questões importantes como o VAR, por exemplo, ou como uma determinação de um campo um pouco melhor, porque a gente está falando de uma instituição que a gente sabe que tem muita grana, né? Que movimenta muito dinheiro, que participa de percentuais pequenos, mas de contratos muito grandes, que faz com que a fatia, no final das contas, não seja nada humilde, modesta, do que fica com a CBF, e ver uma competição como o Brasileirão, da Série D, somente a 4ª divisão, tá? De um país de 200 milhões de habitantes, né? Um país continental, uma 4ª divisão ser, sabe, acompanhada no escuro, como a gente vê, né? No escuro, né? Sem VAR, né? Sem que o clube que já tem dificuldade em levantar recursos para participar de uma temporada onde você tem jogos no escuro, né? Porque, portanto, seus patrocinadores não vão aparecer tanto, né, quanto poderiam, também acabam sendo prejudicados por decisões de arbitragem que podiam ser corrigidas pelo VAR, ainda que o VAR no Brasil já seja um outro problema, um problema à parte, né? A forma como ele vem sendo utilizado, né? Porcamente utilizado, chamar de VAR e usar uma tecnologia sem vergonha que deixa mais dúvidas do que elucida, né? Ou você deixando profissionais que estão claramente não capacitados para aquela função, ou então não entendem a regra do jogo, né, da competição que eles estão analisando, né? Mas queria só deixar esse registro de que é lamentável a gente não ver, né, um jogo como esse, um jogo que acaba importando. Ao Santa Cruz, né, uma vez que valeu a abertura da rodada, o empate foi suficiente para mantê-lo na liderança, mas pode perder ainda, né, a posição, e se você estiver acompanhando aí esse programa mais para frente, sem ser ao vivo, talvez você já saiba os resultados aí de Central e América, por exemplo, que são os perseguidores do Santa Cruz, com 4 pontos, além do próprio Santa Cruz de Natal também, que agora com esse empate tem 4 pontos. Então, Santa Cruz ainda pode ser eventualmente ultrapassado, mas garante o G4 por mais uma rodada, né, Gabriel? Exatamente, Celso. Só para ressaltar ali o que você comentou sobre as transmissões, só para não perder, porque isso aí está muito na minha cabeça nos últimos dias, principalmente, assim, eu tenho uma mágoa com a CBF, que basicamente entrou numas de, se eu não vou ganhar dinheiro com isso, ninguém mais vai ganhar, e vetou todos os clubes, né? Ameaçou não, né? Ele, por exemplo, tirou a grana qual foi o time do Rio de Janeiro agora que transmitiu o jogo contra a Portuguesa? Não lembro se foi a Cabo Friense, mas enfim, time no Rio de Janeiro que não conseguiu, que transmitiu e acabou sendo retaliado. Mas a minha outra mágoa é a própria diretoria do Santa Cruz não ter nenhum tipo de manifestação, nem para dizer assim, olha, eu não tenho conta, eu não dou conta de levar esse prejuízo da CBF. Pelo menos dizia, o problema é ter 3 rodadas do Campeonato Brasileiro no escuro, e o torcedor do Santa Cruz fica ao relento, toda vez fica perguntando, e aí, vai ter transmissão? E aí? E o próprio clube não fala nada, o clube fica muito, aparentemente não, fica completamente refém e fica covardado. Eu queria que pelo menos se manifestasse, dizer, eu não tenho condição de bancar isso com a CBF, vou esperar até a terceira rodada que foi hoje, e aí, a partir do jogo contra o América, vai ter transmissão. Isso aí é certeza. Não sei se da TV Coral, que é o canal oficial do Santa Cruz, ou se o Santa Cruz vai conseguir fazer uma parceria que viabilize isso, mas vai ter transmissão. Isso aí se não tiver, pode acabar o Santa Cruz, pode acabar a Série D. Porque... Tamo aí, Santa Cruz. Qualquer coisa, chama a turma, que a turma tá pronta aí. Estamos completamente prontos para isso aí. Joga na mão da gente que a gente faz o negócio direitinho aí, porque, pelo amor de Deus,
não dá para a gente ver isso aí em 2025, como você falou aí, jogo sem transmissão, jogo sem VAR, jogo sem o mínimo de gramado e iluminação. Que eu acho que esse daí são coisas assim, básico do básico, gente. Todos os campeonatos estão botando um patamar mínimo de iluminação e de gramado. E a Série D... Porque, por mais que o jogo tenha começado 3 da tarde, no Nordeste, por Natal, ali, que é mais na ponta ainda, né, do país, em relação a outros estados do litoral do Nordeste, né, outras capitais do litoral do Nordeste, 5 horas da tarde já tá ficando escuro, brother. Dependendo da hora da época do ano, já tá ficando escuro. E não é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que 7h30, 8 horas, você ainda tem luz. Aí não, velho. Aqui, 7 horas da noite, já tá escuro há muito tempo. 6 horas da noite, nunca viu luz. A hora do Ângelus, como diz a Radional. Nunca viu luz a hora do Ângelus, de 18 horas, independentemente da época do ano. Então, 5 horas da tarde, né, aqui no Nordeste, já você vê, inclusive, pela inclinação dessa sombra aí, né, dos jogadores e árbitros perfilados, como ela já está inclinada ali para o começo da partida, né? Então, enfim, é muito descaso para muito dinheiro também que rola ali dentro. E a gente precisa ter explicações aí, né? O Santa vai para uma sequência difícil, como a gente pontuou já também, recebe o América, né, de Natal, seu perseguidor, que enfrenta o Central ainda nessa rodada, depois pega justamente o Central fora e vai para um outro jogo fora, num lugar sempre complicado, em Souza, tá? Para depois encarar 2 vezes aí o Ferroviário no giro invertido aí da tabela. Então, esse é o compromisso do Santa, esses são os compromissos do Santa até o meio dessa primeira fase. E acho que dá para a gente ir para o campinho, tá? Para a gente poder seguir com as análises individuais. Então, eu vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho já trazer, como já trouxe aqui para a tela, tá? O nosso campinho. Vamos começando com o Felipe Alves. O que é que dá para a gente tratar aí do goleiro do Santa Cruz? Foi requisitado? Foi solicitado? Ou qual o conceito que você apresenta para ele aí, Gabriel? Celso, pouco trabalho para o Felipe Alves. Nessa Série D, eu acho que o jogo que ele trabalhou mesmo foi a estreia contra o 13. Contra o Horizonte ele não precisou trabalhar. Hoje, novamente, foi muito pouco assim. Ele está trabalhando mais nessas 2 últimas partidas com os pés do que com as mãos. Isso aí, e é a principal característica dele, né, que ele se destaca muito em relação a isso, mas mesmo assim não foi um jogo assim, ele não deu um lançamento, ele não deu uma assistência, ele ainda não é o Ederson do Santa Cruz. Então, nesse modo, acho que razoável, está muito bem, fica na justiça para o Felipe Alves, que claramente assim, é muito bom goleiro, é muito bom ter um goleiro experiente e que passa uma tranquilidade para toda a zaga do Santa Cruz. Gosto muito do Rock Kennedy é um goleiro de muito futuro, mas assim, hoje o Santa Cruz precisa de um goleiro experiente para essa disputa da Série D e o Felipe Alves entrega isso. Muito bem, então como você falou, o Santa entrou aí com 3 zagueiros e 3 volantes. Então vamos analisar primeiro a linha de 3 zagueiros com Eurico Lima, William Alves e Marcos Vinícius. Vamos lá, então, o Celso. Essa linha de 3 zagueiros aí, acho, como eu falei ali, para mim a única coisa legal disso aí é a questão aí do William Alves retornar aí à equipe titular. Para mim é muito justo aí, ele foi o melhor jogador do Santa Cruz nas piores partidas ali, naqueles 2 jogos contra o Sport ali, que o Santa Cruz foi muito abaixo. O William Alves foi um farol, assim, jogou muito bem, foi muito acima, inclusive, do que eu esperava de toda a passagem do jogador no Santa Cruz. Assim, ele chegou muito contestado pela torcida, inclusive faço parte da contestação ao William Alves.
ele calou minha boca e eu acho que hoje ele, inclusive, posso botar aí que foi o melhor da zaga, que foi uma boa partida dele, muito também pela liderança, ser o cara ali, tá sempre atento às rebatidas, enquanto os outros, tanto o Matheus Vinícius quanto o Eurico Lima, estão no razoável, muito pela pouca disposição do Santa Cruz do Rio Grande do Norte no ataque, mas eu acho que o William Alves ele pode ganhar um bom acima dos outros dois, muito pela liderança e pela postura em campo, por ser o cara ali que está falando com o juiz, que puxa, que está sempre a rebatida, que está a liderança, que ataca a bola. Ele ficou ali naquele centro, então ele foi o que Ajuda o apareceu. próprio Matheus Vinícius a crescer, né? Você vê Exatamente, que exatamente. dá esteio ali, né, para Matheus poder ir ganhando confiança e indo tendo desempenho, né? Perfeito, perfeito. O Matheus Vinícius, que aí é o meu zagueiro favorito do Santa Cruz na temporada, mas ele, até naqueles jogos contra o Sport, ele deu uma caída, começa a Série D muito bem, gosto desse começo aí do Matheus Vinícius. A zaga do Santa Cruz, nesse começo de Série D, né, ainda não sofreu gol, são 3 jogos, nenhum gol. É muito bom. Então, a zaga do Santa Cruz, ela é um ponto positivo. Acho que o Marcelo Cabo claramente conseguiu dar um ajuste bem legal na defesa. A defesa do Santa Cruz está demonstrando segurança e demonstra menos aquelas falhas assim de que dava um susto, mesmo não levando gol, assim, dá um mano a mano, uma corrida, sempre tinha alguém atrasado, sempre tinha alguma coisa acontecendo que mesmo que não sofresse gol, a torcida ficava com medo. Nesses jogos com o Marcelo Cabo, eu sinto completamente diferente. Eu acho que esse ajuste está acontecendo, está indo muito bem. E por isso que eu digo, assim, como eu falei, minhas notas ali para o William Alves é boa e para o Eurico Lima e para o Matheus Vinícius no razoável, mas não por estar abaixo, mas por falta de combatividade do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Falta de exigência, né? Então, exatamente. Fomos de muito bem para William Alves, o esteio da zaga do Santa Cruz, e regular para Eurico e Matheus Vinícius. Vamos agora com os laterais, Israel e Rodrigues. Vamos lá. Israel, para mim, é o melhor jogador do Santa Cruz nessa Série D. Mas um jogo bom, mas um jogo que ele demonstra a disposição física invejável. Assim, é muito legal você ver, ter no seu time um jogador que corre tanto, assim, e que demonstra qualidade. Sofreu um pênalti não marcado no primeiro jogo, depois marcou o gol de Peixinho. No segundo jogo, ele sofre um pênalti que Thiago Galhardo marca o primeiro gol dele, depois ele faz um gol de pé esquerdo. E aí, nessa partida, ele não chegou a sofrer pênalti nem nada do tipo, mas era sempre a válvula de escape do Santa Cruz pelo lado direito. E nessa formação, sem pontas, né, com o Thiaguinho sendo um segundo atacante ali junto com o Thiago Galhardo, as escapadas do Israel era muito o escape do Santa Cruz. Ele acabou que foi muito prejudicado pelo conjunto todo da obra, assim. Mas ainda assim, ele é muito legal. Como eu falei, é muito bom você ver o Israel em campo. Eu acho que ele fez uma boa partida, mais uma boa partida, e ele segue consolidado aí como o melhor jogador do Santa Cruz nessa Série D, mas com alguma distância para o segundo colocado. Assim, é muito acima, e assim, me surpreende porque o Israel ele não chegou com essa pompa toda. Ele chegou aí com passagens pelo Retrô, Botafogo da Paraíba, outros times, e ninguém lembra assim do Israel, com o destaque que ele está tendo no Santa Cruz, principalmente chegando na área, entrando, chutando, fazendo Pisando gol. na área, exatamente. É um momento muito diferente na carreira do Israel. Me parece que ele está aproveitando a oportunidade de maior holofote da carreira dele. Acho que é muito por aí que ele está nessa motivação. Inclusive, aproveitando onde dá, pode, né? Porque já pode dar aí o prêmio aí de melhor jogador, né? Para mim, vai nele de novo. Terceira partida, acho que dele já nessa daí de melhor jogador, porque de fato ele é o melhor jogador do Santa Cruz nesse começo de Série D. Lembrando, né? Ele não começou de titular no jogo contra o 13. O Totti era o titular. Ele recebe a vaga da lateral direita por causa da lesão do Totti. O Totti vai ficar ainda uns 15 dias fora. E o Israel Totti que vinha mal, né? Diferentemente de William Alves, que a gente não esperava muita coisa e de repente está entregando isso tudo. De Totti a gente esperava bastante ou alguma coisa e entregou muito pouco, né, até aqui.
Eu tô nesse time, Celso. Para mim, o Totti é a maior decepção do Santa Cruz na temporada. Assim, eu não lembro de boas partidas do Totti no ano. Assim, e ele Você vai, não vai tem. ver que vai acabar arrumando uma vaga lá na frente, lá na ponta. Vai, eu acho que vai acabar sendo por aí. Eu acho que o Totti vai acabar voltando, porque os técnicos gostam dele, né? Isso foi o Itamar, agora é o Marcelo Cabo. Só que com essa lesão acabou dando a oportunidade do Israel aparecer, e aí quem não vai perder a posição é o Israel. Independente de vão querer encaixar o Totti, Israel não perde a posição, isso aí, para mim, é ponto pacífico. Pelo lado esquerdo, o Rodrigues aí fez uma partida mais discreta, mas ele está consolidado ali na lateral esquerda, acho que não tem ninguém ali buscando o seu lugar. O garoto que entrou no lugar dele, o David Cabeça, é muito jovem, ele está começando a ter as primeiras rodagens deles aí na mão do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo tinha feito a estreia dele na última semana, botou ele novamente hoje, mas ainda assim é um jogador muito jovem, enquanto o Rodrigues demonstra experiência, tem bom cruzamento, chega na área, mas ele ainda assim é abaixo do Israel. Eu boto o Rodrigues, ele vai para o razoável também, muito por causa do contexto, assim, do geral do Santa Cruz. Exato, não fez tanta diferença, mas é um jogo assim bem ok. Acho que o ok para o Rodrigues. Eu acho que o Rodrigues, no geral, ele é um jogador bem ok. Ele fica nessa média dele aí. E já que você já analisou também o David Cabeça, já vamos também dar esse conceito. Ele também vai de regular pela sua Eu deixaria ele estreia? sem nota. Eu deixo ele sem nota. nota. Eu acho que é muito pouco para avaliar. O garoto ainda está aprendendo aí, dando seus primeiros passos no profissional, né? Eu acho muito legal a gente observar esse movimento do David Cabeça, assim, que é um garoto da base do Santa Cruz, mas ainda sem nota para essa partida de hoje. Então, sem nota. E aí a gente vai para a linha de 3 volantes: Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela, né? É isso, Celso. E essa linha, assim, tem alguns pontos, né? O Balotelli e o Pedro Favela são os destruidores, enquanto o Gabriel Galhardo, ele é mais o distribuidor, é o passe, é o jogador de mais refino, ele não tem tanto vigor físico, é um volante ali mais de passe. E aí eu acredito que foi nessa expectativa aí que o Marcelo Cabo estava pensando no Galhardo conseguir um lançamento ou outro ali para os laterais correrem. Claramente não deu certo. O Pedro Favela, que fez um primeiro jogo ali contra o 13 bem caótico, ele foi substituído ainda no primeiro tempo, depois de fazer muitas faltas, perde a posição para o jogo do Arruda, e aí o Santa Cruz claramente não sentiu a falta dele no jogo contra o Horizonte, e no jogo de hoje, acho que nessa precaução extrema que eu falei do Marcelo Cabo, ele volta com o Pedro Favela para dar um auxílio ali para o Balotelli, e acabou que não fez muita coisa, tanto que ele acabou sendo substituído ali pelo Lucas Bessa, que é um jogador aí que é de muito difícil avaliação para a torcida do Santa Cruz. Jogou muito pouco, se machucou muito, ele se machucou mais do que jogou, e para mim, inclusive, é esquisito a permanência dele em detrimento ao Lucas Siqueira, por exemplo, que era o segundo volante titular do Santa Cruz em toda a temporada, que, claro, todo mundo já sabe que ele não vai ficar no elenco, que o Santa Cruz busca um outro lugar para ele, mas eu não entendo porque sai o Lucas Siqueira e fica o Lucas Bessa, que ainda não demonstrou. E aí, desse modo, assim, analisando isso aí, eu acredito que a partida do Pedro Favela foi abaixo, foi uma partida fraca, uma partida ruim. O Gabriel Galhardo... laranja para Pedro Favela. Isso. Para o Galhardo, eu vou para o razoável. Mas esse daí, diferente dos outros, para mim é um razoável para baixo. Ele não comprometeu, não foi ruim, mas assim... o Santa Cruz precisava de armação. Da expectativa, né? Exato. Para o que o Marcelo Cabo aparentemente pretendia para ele, era o jogador de armação. E claramente o Santa Cruz não conseguiu armar o jogo, teve dificuldade. Pelo menos bem, né? Exatamente. Então, por isso, vai para esse lugar. O Balotelli também vai para o razoável, já que agora é diferente. Ele é para cima, porque ele é o grande destruidor de jogadas. Assim, ele é o jogador ali. O outro que é titular absoluto, para mim, dificilmente perde essa vaga aí no meio-campo do Santa Cruz, e ele está melhorando muito. Assim, esse recorte de Marcelo Cabo é muito legal ver a evolução do Balotelli, que ele deixou de ser apenas destruidor
e está sendo um pouco melhor, não é nem armação, é dar passe para frente com mais qualidade. Ele tinha muito medo de dar passe para frente, era muito toque de lado, era desarma, toque para o lado, desarma, toque para o lado. Desde a chegada do Marcelo Cabo, aparentemente ele tem mais confiança para tentar um passe mais vertical, tentar arriscar um lançamento. Era muito difícil ver o Balotelli arriscando um lançamento. Eu acho que agora ele conseguiu demonstrar aí que está mais qualificado para, se for fazer uma dupla de volantes ali, ele não vai ser um jogador que tem medo da bola, sabe? Que rouba e passa desesperado. Não, ele vai ter calma para segurar um pouquinho mais, olhar o campo ao redor e distribuir para quem sabe armar o jogo de verdade. Muito bem. Vamos complementar então com o William Júnior e com o Lucas Bessa. O William Júnior e o Lucas Bessa aí é difícil também, porque eles também não conseguiram. E o segundo tempo do Santa Cruz conseguiu ser abaixo do primeiro tempo. Então eu vou botar ruins, partidas fracas, mal e mal para os dois, muito nisso aí que o Santa Cruz não conseguiu jogar. Eu espero que o William Júnior seja titular na próxima partida para a gente conseguir ter uma visualização melhor do que tipo de jogador é ele. Ele claramente assim, é um meio campista de menos toque de bola, mais disposição, sabe? Corre muito, ajuda na marcação, naquela pressão. Então ele vai ser importante nesse sentido, mas ele tem que ter cuidado, porque o João Pedro ele caiu de produção, inclusive ele nem entrou hoje, né? É muito importante a gente observar essa não entrada do João Pedro, que foi um dos melhores jogadores do Santa Cruz no Pernambucano, mas o Matheus está voltando agora para o Santa Cruz, voltando de lesão. Então, acho que ele tem que começar a ter cuidado aí. O Matheus Melo vai voltar e vai buscar a posição dele. Ele foi um dos destaques do Santa Cruz, pelo menos na última temporada. Esse ano foi um pouco mais abaixo. Mas se a gente observar o desempenho do João Pedro e do William Júnior nesse começo de Série D, o Matheus Melo vai acabar ganhando uma posição ali. Pelo menos uma chance de demonstrar que é o camisa 10, né? Acho que é essa posição de camisa 10 ali do Santa Cruz. Então, o William Júnior hoje abaixo, fraco. Muito bem. Vamos agora com os homens de frente, começando aí com Tiaguinho e Thiago Galhardo. O maestro já diria, do Tiaguinho e Thiago Galhardo não pode dar certo. 2 Thiagos no ataque, dividindo a mesma função, não dá. Olha, nesse caso aí, não é que não dá certo, é porque faltou o outro atacante, que é o Giovani. Senti a falta dele aí no trio de ataque, porque foi muito legal no jogo contra o Horizonte o quanto o Thiago Galhardo botou os dois para correr. Botou muito para correr. Você tem uns 3 lances de perigo, inclusive um dos gols do Santa Cruz nesse jogo contra o Horizonte é no lance que o Galhardo lança do meio campo ali para o Thiaguinho, que ele passa para o Giovani. Então, acho que sentiu falta disso. O Thiaguinho hoje ele pode se destacar porque ele foi o jogador mais agudo do ataque do Santa Cruz. Ele apareceu no ataque, driblou, sofreu um pênalti não marcado. A gente não pode esquecer isso. Assim, é uma questão muito, muito séria para a gente pensar aí nessa Série D, porque é muito complicado. Como eu falei, 2 pênaltis não marcados fora de casa para o Santa Cruz, e desse jeito aí o Santa Cruz vai sendo prejudicado, querendo ou não, né? Podia ter saído hoje com a vitória, não saiu muito por causa desse pênalti não marcado para o Thiaguinho, que ele tentou, sabe? Ele tentou um gramado que prejudicou muito o futebol dele, um calor muito extremo, muito difícil aí para o Thiaguinho. Eu vou botar uma partida razoável para cima aí do Thiaguinho. E eu acho que o razoável vai muito por culpa do gramado e do contexto. Acho que o calor extremo... Você sabe que pro nosso conceito só vai o razoável, né? O para cima fica só para sua consciência aí. Viu? Perfeito. Aí não é isso, tudo bem. Eu boto para cima, mas para eu tentar ser justo com o cara. Eu fico pensando, não quero ser injusto com ele, mas se cruzar com ele por aí, né? Eu falei que foi razoável, mas foi um razoável para bom. Exato. E aí, para o Galhardo, aí eu vou dizer uma partida fraca. O Galhardo, eu acho que ele sentiu, tá? Tanto o gramado quanto o calor. Ele não gostei da partida do Thiago Galhardo. Acho que nesses gramados e nesses jogos de Série D, começa a me preocupar muito o que é que vai conseguir entregar o Thiago Galhardo. Para mim, me preocupa muito. Ele
Ele tem um nojinho jogando bola, sabe? Um jeitinho assim eu armo o time, não sei o quê, papai, eu sou o cara, sou muito inteligente, como ele falou semana passada, sou muito inteligente para fazer o time jogar, e hoje ele não conseguiu. Por quê? Porque não existiam as condições para ele fazer o time jogar, igual ele fez no Arruda, que era um jogo 5 horas da tarde, que era um gramado melhor do que era hoje, e todas essas coisas, ele claramente... Empurrando. Exato. Eu sinto assim que o Thiago Galhardo ele precisa entender onde ele está e que tipo de competição ele está jogando. Para mim ainda falta essa volta à realidade, sabe? Ele ainda não realizou em cima disso. Ele ainda não, poxa, eu estou jogando a Série D. Talvez eu precise mudar alguma coisa aqui no meu estilo para poder agradar a torcida. Eu até estava comentando com o Cláudio que eu falei, eu ainda não sinto a torcida do Santa Cruz 100% abraçada no Galhardo. Eu ainda sinto que um lado ou outro tem uma má vontade. É esse jeito dele, pô. É esse jeito dele. Minha percepção é essa. Incomoda, né? O cara, você fica com o pé atrás, né? É um pouco arrogante, né? Ele se acha muito e ele ainda não entregou. Ele fala muito. O torcedor até gosta do jogador arrogante, mas o cara tem que entregar, né, velho? O jogador arrogante ele tem que entregar. Carlinhos Bala, para ficar arrogante, entregou muito gol para as 3 torcidas. Então todo mundo aqui aceitava. O Galhardo, ele chegou arrogante, todo mundo, beleza. E vai tendo as primeiras partidas, vai tendo entrevista, e a torcida fica aí, pô, faz um golzinho aí, pô. Mostra mais alguma coisa. Tu tá falando muito e tá entregando pouco. Maestro trouxe uma mensagem aqui de algo que a gente até tratou já, né? Traz pra gente, Rodrigão, por favor. 3 rodadas sem TV oficial é uma das maiores esculhambações da CBF nos últimos tempos. E a concorrência é grande. Exatamente. Tratamos desse ponto também aqui, maestro, do absurdo que é a gente ter uma 3ª partida do Santa Cruz no escuro, jogando numa capital federal, né? Numa capital estadual, uma das capitais federais, né? Uma das capitais do país, né? É isso, e por birra, né? O cara botou ali, 3 rodadas. Eu vou vender em 3 rodadas, tá, gente? Daqui a 3 rodadas eu vendo. Passou 3 rodadas e não vendeu o campeonato, e tivemos aí o campeonato no escuro, essas 3 primeiras rodadas. Vamos ver o que é que durante essa semana vai acontecer. A expectativa é que aconteça alguma coisa. Ou a Gold chega com aqueles acordos que fez antes, ou vão ser para os canais próprios, né? Que TV Coral, TV América e afins. Pois é. Mas está dizendo que deu para assistir com a câmera tremendo pouco, de fato, a turma podia investir aí no tripézinho, custa nada, né? Mas enfim, deu para a gente faz o que pode para fazer, como eu falei, melhor cobertura possível, né? Acompanhamos o jogo aí na raça também, junto com as 8 mil pessoas, né? Daquele jeito, caindo, voltando, e tome pix, mas deu certo. E a gente conseguiu concluir. Para a gente fechar, portanto, vamos distribuir os conceitos aí de Giovanni e Eduardo Tanque. Pronto, para mim, 2 partidas fracas, assim. Inclusive, acho que mesmo o Eduardo Tanque, que como eu falei, para mim, demonstra muito claramente que ele ainda não tem o nível nem para jogar essa Série D pelo Santa Cruz. Acho que não sei o que é que... Qual é a visão do Santa Cruz e da SAF do Santa Cruz para o jogador, né? Já que ele foi contratado muito nessa ideia de vamos contratar um jovem para desenvolver e vender futuramente. Olha, poucas vezes eu vi um jogador que é para esse tipo de estágio chegar com tantas dificuldades quanto o Eduardo Tanque. Ele ainda não demonstra, ele demonstra muita dificuldade com a bola, já demonstrava na passagem dele pelo Paraná, já demonstrou em outros times aí, e assim, níveis muito baixos, tá? Não é que ele demonstrou dificuldades em níveis de Série B ou Série A, não, ele demonstrava dificuldades em níveis de 2ª divisão estadual e de 4ª divisão do brasileiro, então... para mim me estranha muito, eu quero entender o que é que vai ser Eduardo Tanque. Não entrou na última semana, entrou hoje. Acredito muito que por causa daquilo que eu falei, da necessidade de um jogo mais físico, de um jogo de casquinha, de prender uma bola, mas até para isso ele abaixa, assim, até para isso o Eduardo Tanque, ele me dá uma agonia, assim, ver o que o Santa Cruz está querendo com isso, sabe? O que é a SAF, né? Porque esse é um movimento da SAF, do Eduardo Tanque. Para mim, difícil, assim, tô com muita dificuldade de entender o que o Santa Cruz quer com o Eduardo Tanque.
Muito bem, então para a gente fechar aqui nossa análise de desempenhos individuais, vamos analisar o professor Marcelo Cabo. Caramba, eu acho difícil por um ponto, assim, ele acertou a defesa, e acertar a defesa do Santa Cruz, eu acho que era uma coisa que me agoniou o ano todinho, foi a dificuldade da defesa do Santa Cruz, inclusive para jogos fáceis. Eu me dava agonia. Assim, o Santa Cruz não sofria gol e eu reclamava de alguma coisa da defesa. Mesmo o Matheus Vinícius e o William Alves se destacando. Mas assim, era estrutural. E o Marcelo Cabo claramente deu uma ajeitada nisso. Mas a formação 3 zagueiros e 3 volantes, para mim, é indefensável. Eu não vou defender, vou botar um razoável para ele, muito pela extrema cautela. Eu acho que essa radicalidade na cautela, para mim, não fazia nenhum sentido. É um time muito abaixo, esse time do Acessível, do Santa Cruz. Né? Completamente acessível. Né? Acessível. Dava para ganhar. É o que eu falei. A gente tem que entender contexto de tudo. A gente é razoável em relação a isso. Mas, pô, três zagueiros e 3 volantes, não, pô. É só pedir pro seu meio campista, ajuda mais na marcação, pô. Tá com tanto medo assim. Ó, colabora mais, pô. Tem uma conversa de pé do ouvido, ó, se tu não colaborar, eu vou te tirar. Mas 3 zagueiros, 3 volantes, assim, até a impressão que dá pro geral é ruim. O adversário vai, estão com medo. Vieram para cá com 3 zagueiros, 3 volantes, o que é que eles estão querendo? E por mais que no começo do jogo, que foi o que eu falei, né? O Santa Cruz começa bem, começa atacando, tem aquele lance do pênalti, tudo mais. Mas depois disso, e quando o jogo vai dando aquela cozinhada e vai dando uma arrefecida, é na hora que você vai sentir falta do meio campista. É a hora que você sente a falta do outro ponta, ficar sempre ali, ó, Thiaguinho, Israel. Quando no jogo do Horizonte, o que deu certo foi a dupla Israel e Thiaguinho, foi Giovani na outra ponta, também azucrinando o outro zagueiro. Então, por isso que para mim o Marcelo Cabo vai para esse razoável. Muito bem. Então tá aí o print do nosso campinho de Santa Cruz Natal 0, Santa Cruz Futebol Clube também 0. Jogo da terceira rodada que abriu a terceira rodada da primeira fase, né? Da Série D. Isso do grupo A3. Aí no domingo a gente tem Central e América e 13 e Souza, esse clássico aí da Paraíba, ambos os jogos acontecendo às 16, Central e América no Lacerdão e 13 Souza no Amigão, e às 17, Ferroviário e Horizonte fecham a rodada no PV, no Presidente Vargas, no Ceará. Então, com isso a gente vai saber em que posição o Santa Cruz vai finalizar aí a sua rodada. De toda forma, está com a garantia de G4 e tem uma boa chance ainda de conseguir se manter na liderança depois dessa terceira rodada. Queria agradecer a Gabriel Itajara pela primeira troca de ideia por aqui, tá? Primeira vez que a gente consegue fazer esse programa aqui junto. Uma satisfação, Gabriel, como foi uma satisfação enorme trabalhar com seu irmão por tantos anos, tem sido trabalhar com você aí nessas primeiras temporadas e tenho certeza que seguiremos juntos também por um bom tempo. Segura tua onda aí, mamãe Globos. Segura a onda, Baia. É isso. Agradecer você por toda a generosidade e espaço que está me dando aí, a oportunidade de falar. Como eu falei, você é uma referência. Eu vou agradecer ao Rodrigo também, que está sempre aí nos bastidores ajudando, trocando essa ideia aqui com a gente. Vamos embora aí. O caminho do Santa Cruz ainda é longo nessa Série D. A gente quer voltar mais vezes. Forte abraço. Vamos acompanhar tudinho. Forte abraço, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça, se você puder, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder absolutamente nada da nossa programação. Estamos indo aí, rumo aos 100 mil. Ajuda a turma. Forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.